Pessoal, hoje nós vamos estudar o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 7, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Jesus humanizado é o grande médico das almas que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora, evitando novo comprometimento. Então ela vai trazer que o Cristo humanizado é o grande esculápio da nossa alma, que a conhece com profundidade e nos apresenta a terapia recuperadora, ao tempo nos oferecendo a libertadora, evitando um novo comprometimento. Conhecendo a causalidade que desencadearia a aflição, que são consequência funesta da ação anterior infeliz que a gerou, propõe como recurso melhor para a total liberação do seu contingente perturbador a conquista da luz interna, superando toda sombra que campeia na consciência. Então, o Cristo, por conhecer a causalidade que desencadeia a aflição, o que está por trás dessa situação, que é consequência funesta da ação anterior infeliz que a gerou, propõe como recurso melhor para a total liberação do seu perturbador contingente a conquista da luz interna, a superar toda sombra que campeia na consciência. Essa incomparável claridade capaz de anular todo prejuízo, evitar nova projeção de sofrimento, é o cultivo amoroso, sustentado pela oração, que se converte em canal irrigativo da energia proceder de Deus e vitalizar a criatura humana. Nesse sentido que a incomparável claridade que anula todo prejuízo, evitando nova projeção de sofrimento, é o cultivo amoroso, que vai ter essa aptidão, essa ensancha dentro de nós, sustentado pela oração, que se converte em canal irrigativo de energia, a proceder de Deus e vitalizar o indivíduo. Com esse incomparável recurso, a docilidade no trato com o semelhante permite que a força espiritual, que promana da imarcessível região da plenitude, alcance a intimidade daquele que ora, nele produzindo um milagre harmônico e da claridade interior permanente. Então, é um recurso incomparável, em cujo dócil trato com o semelhante permite que a força espiritual promanar da imarcessível região da plenitude alcance a intimidade daquele que ora, nele a produzir milagre harmônico e da interior claridade permanente. Absolutamente lúcido e conhecedor do self que lhe mantinha a organização humana, o homem Jesus era todo luz, não havendo qualquer espaço sombra, o lado escuro que devia ser penetrado, a fim de erradicar a mazela, desde que houvera superado em experiência multifária na esfera superior de onde provinha. Então, ela vai trazer da absoluta lucidez e conhecimento do self, que lhe mantinha a organização humana. Jesus era todo luz, não havia espaço para um lado escuro, uma sombra que devesse ser penetrado, visando erradicar mazela, desde que houvera superado e multifária experiência na esfera superior de onde promanou. Carnando-se na terra, não fugir ao confronto com a imposição dominante entre os seus coevos,
mantendo-se imperturbável, mas não insensível às suas irreflexões, desmandos, loucuras, infantilidades evolutivas. Razão porque procurava extirpar do cerne das vidas que buscavam os agentes geradores das aflições que as esmagavam e os levava à hediondez, à mentira, ao crime, ao ódio, novos desencadeadores de inquietações porvindouras. Então, quando Jesus veio ter conosco num organismo terrícola, não fugir ao confronto com a imposição dominante entre os seus coevos, mantendo-se imperturbável perante essa situação, mas não insensível às suas irreflexões, desmandos, loucuras, infantilidades evolutivas, razão porque procurar extirpar do cerne das vidas que o buscavam os agentes geradores das aflições que as esmagavam, as levava ao crime, hediondez, mentira, ódio, desencadeadores novos de futuras inquietações. O seu fardo se fazia leve, porque estruturado em diamantina claridade, sem qualquer contingente tormental, ensejando alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante que cindia toda a treva. Então, o fardo do Cristo, a estruturar-se em claridade diamantina, se fazia leve, sem qualquer contingente tormental. Ensejava alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante a cingir toda a treva. Nele estava recurso valioso para a saúde espiritual, consequentemente, natureza física, emocional, moral. Ser humano é somatório das suas necessidades, aspirações, mas também é o resultado de como aplica esses recursos que o possa escravizar ou libertar. Então, do Cristo promana na nossa direção recurso valioso para nossa harmonização espiritual, consequentemente físico, emocional, moral, visto o somatório de aspiração, necessidade que trazemos, bem como o resultado de como aplicamos esses recursos que podem nos escravizar ou libertar. A predominância da sombra ou do lado escuro é efeito compreensível da ignorância ou o acompliciamento com o crime, derivado da preservação do instinto primário e em predominância no nosso comportamento. Então, ela vai trazer que o nosso lado escuro predominante ou sombra é um compreensível efeito do acompliciamento com o crime, com a nossa ignorância, derivado da nossa preservação no instinto primário, a predominar no nosso comportamento. Enquanto não seja diluída essa sombra, facultar entendimento da responsabilidade, do compromisso que favoreça o progresso, mais se aturde na escuridão aquele que deseja encontrar rumo que não é visível. Nesse sentido, a diluição da sombra facultar entendimento da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, do dever que espera pelo nosso cumprimento, favorecerão o progresso. Nesse sentido, se não fizermos essa facultação pela diluição do nosso lado escuro, da nossa sombra, mais nos aturdiremos na escuridão, por desejarmos encontrar rumos que não são visíveis. A nossa existência se torna um pesado fardo para conduzir, um tormento mental conflitivo na entenebrecida consciência. Nesse sentido que
nós ainda trazemos essa propensão para pesar nosso fardo, que conduziremos, num tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida. Por isso que o amor, significando conquista emocional superior, romperá a densidade da ignorância, enquanto a oração diluirá a espessa onda escura que envolve o discernimento. Nesse sentido que a caridade é uma conquista superior, emotiva, a romper densidade ignorante, enquanto a prece dilui onda escura espessa que envolva o discernimento. Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, torna-se humano, adquire sentimento de humanidade, com libertação de alta carga de animalidade nele prevalecente, compreendendo a necessidade de compartilhar com seu irmão o que tem, mas também de repartir quanto o enriqueça. Nesse sentido que é mediante a vivência do amor que descobriremos o sentido da nossa existência, o para quê dessa nossa encarnação, propósito, a finalidade, a nos tornar humano, isto é, adquiriremos o sentimento de humanidade com libertação de alta carga de animalidade em nós prevalecente, compreendendo a necessidade de compartilhar com o outro o que tenhamos, mas também de repartir quanto nos enriqueça. Através da oração, identificamos com outras ondas psíquicas, nos impregnamos de energia saturadora de paz, bem como enriquecedora de alegria de viver, e crescemos no rumo plenitudial. Então, via a oração, vai acontecer essa identificação com ondas psíquicas outras, a nos impregnar de energia saturadora de paz, bem como enriquecedora de alegria de viver, crescer no rumo da plenitude. A soberba, dileta filha do egoísmo, que nos faculta atribuirmos um valor que ainda não possuímos, cede lugar à humildade, que nos ajuda a visualizar a grandeza da vida, a pequenez em que ainda nos debatemos, nos incitando a coragem, a abnegação, como devotamento às causas de enobrecimento em que nos engajaremos, buscando o real objetivo, agora vislumbrado, fascinante. Então, quando o indivíduo, ele se deixa tomar pela soberba, que é filha dileta do egoísmo, vai se facultar uma autoatribuição valoroso que ainda não possui. Isso cederá lugar à humildade. Esta sim nos ajuda a visualizar a grandeza da vida, a pequenez em que ainda nos debatemos, nos incita a coragem, a abnegação, como devotamento às causas de enobrecimento em que nos engajaremos, buscando os reais objetivos, agora fascinantes, vislumbrados. Toda terapêutica proposta pelo mestre é libertadora, sem recuo total. Ele não se detém à borda do problema, mas identifica, desperta o problematizado para que não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior, quais seja a amargura sem consolo, o impositivo do resgate compulsório, a expiação sem alternativa. Porque o convite primeiro é o amor. Se nós recusamos esse caminho, o aprendizado acontecerá pela dor. Jesus, sabedor disso, vai trazer uma proposta terapêutica libertadora, total, sem recuo, com o qual nós nos comprometamos. Não se detém à borda do problema, mas o identifica, fazendo o despertamento do problematizado para não reincidir no erro, que faz o problema virar drama, o drama virar tragédia.
e desemboca num comprometimento moral com a consciência, o que nos levaria a acontecer-nos algo pior, quais seja uma expiação sem alternativa, impositivo do resgate compulsório, amargura sem consolo. Este homem singular sempre foi peremptório na proposta de decisão de cada qual, respeitando o livre-arbítrio, o direito de escolha, que é inalienável, definindo um rumo de felicidade terrícola que prosseguiria no reino dos céus, ou demonstrando que através do sofrimento resignado, bem vivido, já se devassava a fronteira do reino, embora ainda no músico, em um orbe físico. Então, ela vai trazer da peremptoriedade do homem singular, cuja proposta na decisão de cada qual, respeitando o livre-arbítrio e o direito de escolha inalienável, a definir rumo de felicidade terrena, que prosseguiria no reino dos céus, onde Jesus também nos demonstrava que via sofrimento resignado, bem vivido, já se devassava a fronteira do reino, embora ainda no mundo corpóreo, trazendo esses metais da renúncia, do devotamento, sacrifício espontâneo. Essa visão de profundidade define o Messias Nazareno como a luz que viera ao mundo e o mundo a recusara, preferindo a densidade do nevoeiro alucinante e envolvente. Então aqui ela coloca essa visão de profundidade a definir o Messias Nazareno, que esparge luz no mundo, embora o orbe a tenha recusado, preferindo a densidade do nevoeiro envolvente, alucinante, sóbrio, austero, sem crueldade ou dureza, sempre compassivo, mas não conivente. Demonstrara pelo exemplo como viver-se em equilíbrio e morrer-se em serenidade, mesmo que via qualquer flagício imposto. Então, ela vai trazer da austeridade, sobriedade do mestre, sem crueldade ou dureza, compassivo, sem conivência, demonstrando pelo exemplo a maneira de viver esse equilíbrio e morrer-se em serenidade, mesmo via um flagício imposto. Ninguém houve que mantivesse tanta serenidade na alegria da pregação da Boa Nova, sem exaltação que tis na beleza do conteúdo da mensagem ou receio de que ela demorasse a se implantar no coração do populacho, não importando o tempo que fosse necessário, o que realmente é de secundário significado. Nesse sentido que essa serenidade na alegria ao pregar a Boa Nova, sem uma exaltação tisnadora da beleza do conteúdo da Boa Nova, ou o receio de que ela demorasse a se implantar no coração populástico, não importando o tempo que fosse necessário, o que realmente é significado secundário, porque a semente deverá ser lançada, mas o resultado pertence a Deus, nos mostrando que no trabalho com Jesus nós espargimos as sementes, mas a sua germinação, plantulação e frutificação pertence ao Pai Todo-Poderoso. O Espírito é eterno e a temporal relatividade é sempre sucedida pela sua perenidade. Nesse sentido que tivemos o início, não vamos ter fim, e a temporal relatividade é sempre sucedida pela sua perenidade. Feliz aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira, entende,
Desditoso aquele que, conhecendo a forma para tornar-se pleno, posterga a instante, guardando impositivo inevitável da sujeição, do sofrimento, para resolver-se por adquirir o que rejeitara anteriormente. Nesse sentido que, quando nós optamos pelo bem-estar no momento em que respiramos e entendemos e avançamos enquanto temos luz, mas desditoso seremos se, conhecendo a forma para nos tornarmos plenos, harmonizados, postergarmos a oportunidade, aguardando esses impositivos inevitáveis da sujeição, da expiação, do sofrimento, para resolvermos pelo adquirir o que anteriormente rejeitáramos. Sob outro aspecto, ele nunca se apresentou como solucionador de problema. Antes invitou todos a fazer a sua parte, a se responsabilizar pelo próprio dever, tornando-se educador que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidade que a cada qual pertence, como mecanismo falso para atrair ou gerar proselitismo em torno da sua pessoa. Aqui ela coloca acerca da maneira como Jesus se apresenta, aproximando-se de nós, não como um solucionador de problema, mas invitando-nos a fazermos a nossa parte, nos trazendo para a responsabilidade com os próprios deveres, tornando-se educador que sempre se faz compreender, nunca transferindo responsabilidade que a cada qual pertença, como mecanismo falso para atrair e gerar proselitismo em torno da sua pessoa. Nesse sentido que Jesus, ele vai nos despertar para a utilidade, o dever, o bem. Diferindo de todos os demais homens, não se revestira de aspecto excêntrico, ou tomar atitudes aberrantes para chamar atenção, mantendo-se sempre o mesmo, preservando o critério de seleção natural, pelo mérito de cada discípulo, se lhe associasse ao ministério amoroso. E aqui esse recorte acerca da postura de Jesus firme, sem tentar, com um falso mecanismo, atrair proselitismo em torno daquilo que ele é e exarava. Então a Joana explica que ele estava comprometido com a verdade, que era o seu único foco fanal, e diferia dos demais por não se revestir de aspecto excêntrico ou tomar atitude aberrante para chamar atenção. Então aqui Jesus se fazia diferente dos outros por algo que ele já havia construído em existências pregressas e consolidado numa luz imorredora, sem se revestir de aspecto excêntrico ou tomar atitude aberrante para chamar atenção, mantendo-se sempre o mesmo, mostrando a sua estabilidade, coerência, preservando o critério da seleção natural via mérito de cada discípulo que se lhe associasse ao ministério. Era compreensível, portanto, que a comunidade judaica do seu tempo e o populacho quase em geral de todos os tempos não aceitassem o seu método. Acostumados que se encontram os homens ao vazio do comportamento moral, à concessão da mentira e da bajulação, ao esconso compromisso seletivo, viam-no e ainda o veem alguns indivíduos como violador do costume, exceto infeliz, que predominam nas consciências ensombradas de governantes insensatos e de massas desgovernadas. Nesse sentido que
Essa simplicidade, essa honestidade moral de Jesus foi tida pela comunidade judaica do seu tempo e pelo povaréu em geral, de todos os tempos, como inaceitável. Um método que não foi palatabilizado, abstraído, acolhido, por estarmos acostumados ao vazio do comportamento moral, à concessão da bajulação, da mentira, ao compromisso esconso seletivo, que vê Jesus, qual acontecera antes, como um violador de costumes. Infelizes, é certo, tantos quantos têm esse olhar, mas a predominar na consciência ensombrada de governante insensato e de massa desgovernada. Inclusive porque nós estamos acostumados para o câmbio, a troca de favores. Quando alguém levanta a bandeira da doação, da renúncia, é visto com desconfiança. E é nesse sentido que a proposta de Jesus, ela causa esse furor e esse fechamento para acolher aquilo que ele trazia. Não obstante, permaneceu fiel ao seu compromisso, sem o alterar para iludir ou arrebanhar simpatizante. Mesmo perante essa inaceitação do método que ele usava e daquilo que ele vibrava, ele permanece fiel ao seu compromisso, sem o alterar, seja para arrebanhar simpatizantes, seja para iludir. E mostra como Jesus ele acolheu a solidão. Porque na situação que ele estava, e em muitos momentos ele se retirava, seja para orar, para meditar, e sabedor de que tantos quantos o acompanhavam ainda não tinha uma envergadura moral para compreendê-lo, ele conseguia ficar em paz com a própria solidão e com a incompreensão que o alcançava, a recusa da sua pessoa que a ele chegava, que o fazia continuar tranquilamente, fiel ao compromisso que ele abraçara e focado no para que ele tinha vindo, nessa disciplina. Nesse sentido que sua austeridade e misericórdia conquistava naturalmente, sem promessa mentirosa, nem concessão inútil, dando o primeiro sinal para o despertar para a verdade, indispensável passo para por vir revolução interna, que seria operada no cerne de cada qual. E um outro aspecto que ela traz aqui é sobre a avaliação do critério de seleção de cada qual pelo mérito. Então, Jesus, ele está antenado com aquilo que o indivíduo realiza no bem. Esse postural de a cada qual segundo sua obra é algo que Jesus usa como um fanal para ajuizar de cada um. Porque a ficha de serviço que o indivíduo apresenta na lavoura do bem é que diz daquilo que esse indivíduo vive. Palavra é fácil falar, comentar algo acerca de perspectiva, de algo que se busca, é simples. Agora, viver e produzir aqueles frutos é que é o critério e é esse filtro que nos é colocado. Por esse motivo que Jesus não se fiava em aparência, em promessa, naquilo que a vontade de alguém trazia.
ele vai fazer o foco no mérito de cada discípulo que se lhe associasse ao ministério, inclusive para a distribuição de funções, sabedor daquilo que poderia contar com cada um. Por isso que para uns ele diz, vai, não voltes a pecar. Para outros ele diz, sua fé te salvou, vai em paz. Para outros ele diz, ser fiel. Para outros ele diz, vá, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então Jesus ele tinha essa clareza da caminhada de cada um e daquilo que ele poderia contar com cada qual. E é nesse sentido que ele vai fiel ao seu compromisso, sem alterar-se, na misericórdia e austeridade bonosa, naturalmente conquistando sem promessa mentirosa, nem concessão inútil, dando o primeiro sinal para o despertar para a verdade, indispensável passo para a futura revolução interna, que seria operada no cerne de cada qual. Então, nem fazia uma concessão inútil, nem uma promessa mentirosa. Pelo contrário, ele deixava claro que o que desejasse segui-lo era para negar a si mesmo, se renunciar, tomar sua cruz e ir após ele. Jesus incomparável, o responsável pelo fardo leve, em razão da sua autoridade moral, ainda não totalmente reconhecida pela psicologia profunda, como homem de palavra clara, de ensinamento sem dubiedade, de vivência sem fuga ou recalque. Então, ele é o responsável pelo jugo suave, o fardo leve, incomparável, via sua autoridade moral, sua envergadura crítica, ainda não totalmente reconhecido pela psicologia profunda, como um indivíduo de clara palavra, ensinamento sem dubiedade, de vivência sem fuga, sem recalque, veio instruir, consolar, mediante exemplo dedicatoso, jamais se acomodando ao modus vivendi e operandi, abrindo novo sulco no solo do coração para nele insementar a palavra segura, medicamentosa, para preservar vida, saúde. Por isso que essa consolação e instrução que ele exara e vaza pelo seu exemplo de dedicação, não se acomodou ao modus vivendi e operandi. Abriu o sulco novo no solo do coração para nele insementar a palavra segura, medicamentosa, para preservar saúde, vida, equilíbrio. Ante o desafio mais rigoroso, a situação mais inclemente, não desistir do ideal de beleza, não ceder ao espaço malévolo, não negociar com a sombra, permanecendo-se verdadeiro, luminoso, de reta consciência, decidido. Eis sua proposta, consta nele próprio, a vivera. Por isso que nos percalços que encontramos ante o mais rigoroso desafio, situação mais inclemente, persistamos nos ideais de beleza, sem ceder ao espaço do mal, onde não permitimos que o mal avance pela nossa palavra, pelo nosso sentimento, pela nossa ação, pelo nosso pensamento, pela nossa atitude mental, onde não negociamos com sombra, permanecemos verdadeiro, luminosos de consciência reta e decididos. Sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus, não tiver outra alternativa senão afirmar: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em sendo assim,
como o caminho da verdade e da vida, que chegou enraizando até nós como único para alcançarmos Deus, não tivera outra alternativa senão afirmar: vinde a mim todos que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E essa proposta de Jesus, ela vem ao encontro dessa coragem, desse fanal interior que nos permite ter esse empenho nessa direção. Por esse motivo que, nas situações que nós encontrarmos, que nos desafia e que nos faz estarmos num labirinto, pelo questionamento, pela dúvida do caminho a escolher, Jesus, ele se nos manifesta com a resposta, numa reflexão de como ele agiria no nosso lugar, como nós veríamos uma dada situação se fosse outra pessoa no cenário, se todos estivessem realizando aquilo que realizáramos, se o resultado seria positivo. Então, são alternativas que a gente tem para juizar da própria conduta. E é nesse sentido que, no livro Dramas da Obsessão, Dr. Bezerra ele vai trazer um pouco acerca de um cargo de tesoureiro que vagara na caixa da fábrica em apreço, sobre um rapaz que, mesmo tendo chegado nele alguns amigos preocupados em auxiliá-lo e falado da doutrina espírita para ele, ele se afastou, receoso. E quando foi feita a vagação desse cargo de tesoureiro caixa da fábrica em apreço, porque ele houvesse cativado a confiança dos diretores da mesma, com habilidade profissional, de que dera sobeja prova, interinamente confiaram-lhe o cargo máximo da grande instituição comercial. Os primeiros meses deslizaram normalmente, mas de súbito, Leonel entra a sonhar, com grande quantia em seu poder, oriunda do jogo. Sente-se rico, em pesadelo agradável e rodeado de prazer. Tais sonhos se distendem em sugestão durante a vigília e um desejo ardente de ser rico, de viajar, conhecer a Europa. Aposta-se dele, humilhando ante a modéstia em que via decorrer os próprios dias existenciais. As sugestões dominam seus pensamentos, a antiga atração pelo jogo impele a voltar aos antros viciosos que durante algum tempo foram esquecidos. Se sucede noite, com ele à mesa de roleta e carta, perdendo quantia vultosa. Na manhã seguinte, deixava de comparecer ao horário exato à sua função na fábrica, alterando o bom andamento do serviço a seu cargo. Dor de cabeça violenta o torturava, alterando-lhe a saúde. Estado inquietante de depressão ou excitação sobrevém, dificultando-lhe a ação cotidiana. No decorrer de alguns meses, nada mais possuindo de seu para jogar, por perder sempre, sem jamais recuperar o que ia perdendo, entrou a desviar para o jogo, quando tinha confiado a sua guarda, como caixa que era de importante firma. Por sua vez, a vida de Alcina, desde o berço, destacara-se do normal pela enfermidade. Jamais desfrutara de boa saúde. Irritava-se por todos os motivos. Sombria, rodeada de complexos, odiosa, reconhecendo-se desagradável a todos,
retraía-se de todos, de tudo, conservando-se no interior da casa, sem jamais dignar-se a um passeio ou a uma visita, negando-se mesmo a cumprimentar amigos da casa que porventura visitassem a família. Vivia apavorada, temendo a sombra, capaz de penetrar sozinha qualquer compartimento da casa. Ao asseverar que vulto tenebroso lhe aparecia na escuridão, brandia chicote, lhe oferecia copágio de veneno a tomar. Ataques sobrevinham frequentemente, durante os quais sentia devorada por fogo, chicoteada por verdugos, que gargalhavam de seu padecimento, brandindo. Após tais crises, adoecia. Os médicos chamados a assistir a diagnosticava as mais disparatadas enfermidades, tais como anemia profunda, histeria, alucinação por debilidade do sistema nervoso e até verminose, infecção hepática, renal, quando em verdade o mal era psíquico, repousando em uma condição de obsessão tremenda, curável pelo processo psíquico, mas poderia ser grandemente atenuada pelo mesmo processo que, acima de tudo, lhe evitaria o suicídio. Nesse sentido, que essa condição de obsessão tremendosa em que ela estava, incurável pelo processo psíquico, mas que tinha uma ruela de abrandamento para evitar o auticídio. Os dias, pois, assim sucedia sem alteração para Leonel e sua filha. Este se torna neurastênico, irritadiço, não falava a amigos, não mais cumprimentava os próprios companheiros do trabalho. A todos os instantes, com a mente assoberbada de preocupação, segredava-lhe a intuição trevosa na sugestão de perseguidor implacável. Retira outra importância, hás de recuperar tudo. A sorte hoje será tua. Recuperarás tudo e reporás na caixa o que foi tomado de empréstimo. Cada um tem o seu dia. Hoje é o seu grande dia para obter fortuna e feliz recompensa ao muito que tem sofrido. No entanto, perdia, ainda e sempre, porque o perseguidor o acompanhara à mesa da carta para não deixá-lo ganhar, o que obrigava a excepcional habilidade profissional para encobrir a própria falta ao diretor da firma, por meio da escrita que, como principal guarda-livros, fazia. Longas horas de meditação e mutabilidade expressiva sobrevinha para a inquietação de toda a família. Até que finalmente chegara o dia em que tudo esclareceu, tal como desejara o obsessor, não vendo Leonel tal vite para a situação desgraçada, não ser prisão ou suicídio. A importância de que lentamente se apossara montava em cerca de 200 contos de réis, valor da época, soma que então representava fortuna apreciável e impossível a um funcionário da sua condição obter para saldar uma dívida. O livre pensador infeliz, então, desamparado de qualquer força de reação, porquanto nem mesmo uma fé religiosa jamais concordara em cultivar, prefere o suicídio, assim se curvando ato por ato, atitude por atitude, a sugestão do invisível inimigo que só desejava realmente desgraçá-lo. Silenciaremos, porém, sobre o detalhe doloroso desse imenso drama, rico em testemunho de atuação obsessora, sobre um médico passivo que se ignorava, a fim de a este não identificar, faltando com a devida caridade ante sua desgraça imensa. Então, ele vai mostrar que o obsessor, ele agia subrepticiamente na surdina para que Leonel não o identificasse.
E o próprio Leonel, como médium passivo, não fazia a percepção da sua potencialidade medianímica e de uma canalização que precisava realizar. Uma vez tombado para sempre o próprio corpo carnal, que Leonel encontrara como espírito, fora o prosseguimento da própria vida que tentara destruir para evitar a desonra. Assim, o mês de sabor, preocupação, angústia, agravado por uma hipersensibilidade torturante, como por penosa impressão físico-material, oriunda da violência do choque traumático, derivado da morte prematura. À frente de tão deplorável estado, nenhum outro concurso seria tão eficiente para socorrer o tribulado suicida como daquela que fora sua genitora. Meu assistente dela se valera para a retirada do mesmo local sinistrado. Certo de que o infeliz infrator a ela se confiaria de boa mente, sem levantar suspeita de cumplicidade com a polícia, como suporia de qualquer outra individualidade que se apresentasse no intuito de ajudá-lo a se afastar dali. A ele se chegou efetivamente, desenvolta, diligente, aquela que na terra o embalara no seio como devotada mãe, e com autoridade exclama, como a não permitir réplica: acompanha-me, Leonel, basta de desatino, venho buscar-te, vai seguir comigo. Estás enfermo, precisas tratar-te, trago-te um médico. Confia nele. Nada desagradável sucederá. Submisso, confiante, como aturdido por um estranho pesadelo que principiava a se desvanecer, suicida estanca o pranto, qual menino que se cala, ouvindo o balbucio materno dentro da inquietação da noite. Assim apresentado, Roberto bondosamente o ampara, compreendendo-se o vacilante atordoado, enquanto Alcina, ainda amodorrada, como estado de coma, se sentir igualmente transportada, como presa de pesadelo indecifrável. Lá se vão todos, abandonando o cenário apavorante de um drama dos mais patéticos que os incidentes terrícolas costumam apresentar à contemplação dos laboradores espirituais. Então, aqui ele vai explicar o envolvimento dele numa situação de fantasia e a consequência que ocorreu a partir disso. E é nesse sentido que, no subsequente, ele vai dizer que, entre mentes, urgia afastar o obsessor responsável pelo acontecimento que descrevêramos. Tratava-se de pequena falange de poderoso inimigo invisível. Um pai e seus 3 filhos varões, portanto uma família, perseguidora de outra família. Israelitas típicos dos meados dos séculos XVI, em Portugal, era impressionante vê-los trajando ainda a indumentária clássica da sua qualidade racial, social da época, pois catados às recordações tumultuosas e às impressões dolorosas do pretérito. Com tal veemência se havia apegado ao mesmo, que seus perispíritos, pressionados por forças poderosas, realizadoras do pensamento, se apressavam exatamente idênticos aos seus envoltórios humanos, de 4 séculos antes. Fossem alcançados pela vidência de um médico assaz desenvolvido, e seriam notificados quais homens fantasiados para um baile de máscaras, indo e vindo, rancoroso, sofredor, pelo ambiente doméstico de Leonel. Tal os fizesse parte da família. Então, aqui ele vai explicar que estavam atados a impressões dolorosas e a tumultuosas recordações pretéritas. Não obstante, o imaginário mestre teria simultaneamente observado certo detalhe singular,
na configuração perispiritual da mesma entidade. Sanguinolento vestígio em seu corpo físico e espiritual, tais como dedos das mãos dos pés com unhas arrancadas, gotejando sangue. Carne queimada, qual desenho de ferida recente produzida por ferro incandescente. Pulso deslocado, impossibilitando destreza de movimento. Mordedura de rato gigante, tão comum no calabouço de outrora. Estigma ao longo da face, por braço, perna, pescoço, de azorrague despedaçador. Enfim, todo o emblema trágico da ignomínia usada nos tratos às vítimas da Inquisição verificada em Portugal por aquela época. Sombrios, odientos, deixavam entrever também o panorama impressionante da longa permanência na incompreensão, do desamor ao próximo, enquanto extrema fadiga, sofrimento inimaginável, moral, se estereotipava em seu semblante espiritual, indicando urgência que trazia de igualmente ser socorrido pela misericórdia daquele que não deseja a perdição do pecador, mas que ele viva, se renove para o bem. Roberto fora hebreu em certa existência, vivida em Portugal e na Espanha, fácil lhe seria valer-se das circunstâncias, para atingir nobre fim que trazia em mira. Fez, portanto, que retroagisse ao passado a própria força mental, fenômeno de regressão da memória, conhecido nos dias atuais, possível de realização tanto entre encarnado como entre desencarnado, pela ação de uma irradiação da própria vontade. Volta a ser o judeu de outrora, homem sofredor oprimido em Portugal, ao tempo inquisitório, ameaçado a cada passo por um sequestro que está pela morte, sob o trato do santo ofício. Os espíritos evoluídos poderão retroceder no tempo, aplicando-se o fenômeno de regressão da memória, sem perder a consciência do estado presente. Assim transfigurado, deixa-se materializar consoante requerir a circunstância, serenamente penetra na residência sinistrada, a qual se afigura a sua sensibilidade delicada, o próprio local onde existiria o choro e o ranger de dentes, lembrados na exposição messiânica. Que Moisés e os profetas te guardem dos teus inimigos e dos inimigos da nossa raça, Rabino. Doutor da lei judaica, sacerdote judaico. Sauda Roberto Intimorato. Servindo-se de uma vibração mental especial, que aquele se afigurou o dialeto aramaico, usado desde milênio pelos da sua raça. Então, ele vai, nessa transfiguração, penetrar a residência sinistrada e ali, no local do choro e ranger de dentes, fazer a saudação. Grave, não demonstrando sequer surpresa, como se a saudação em dialeto em que for ela proferida fosse garantida credencial, recomendando o visitante, o obsessor corresponde naturalmente o cumprimento comum entre os seus. Que Moisés e os profetas te guarde, a nossa raça, da crueldade dos inimigos nossos. Fitam-se, como se mutuamente se procurassem reconhecer. Roberto aguarda a interrogação, demonstrando com essa atitude respeitosa subida a consideração à pessoa, a qualidade daquele em quem reconhecia um rabino. Este prosseguiu, ao fim de alguns segundos: de onde és? Como te chamas? Ao que vens? Venho da Andalúzia. Chamo-me Miguel. Trago-te uma mensagem de paz, amor, a par da minha visita pessoal com o convite. Aquele pareceu não ouvir o fraseado em comum para seu ouvido, habituado ao insulto da blasfêmia,
e continua em diapasão divergente. És porventura um perseguido, um infeliz de quem fizeram um pária, como a nós outros de cá? Não. Não me perseguem. Isso passou com o tempo. Colocaram-me sob a égide de um grande, poderoso Rabone, título honorífico entre os judeus que significa mestre. Jesus era chamado Rabone pelos seus admiradores e discípulos, o qual sabe defender de todos os males quantos se acolhe à sua sombra. Venho convidar-te, em nome da tua sobrinha Esther, a visitá-la e a te entenderes com ela, pois sei que sofres desde muito, que tu e os teus fostes torturados sob 1000 injúrias e cruéis tratos, portanto necessitas de grande repouso, consolação. Assim tem sido, meu jovem andaluz. Porém, como me conheces? Conheço-te e aos teus via relatos da tua Esther. Ela mandou-me a ti. A esse nome, 2 vezes proferido durante alguns instantes, o velho rabino impressionara-se, sentindo que das profundezas da sua alma, singular estremecimento se levantava, dulcificando-lhe o ser. Um jovem hebreu, acompanhando de mais 2 outros, ambos adolescentes, aproximam-se vivamente interessados. Tomando a palavra, perquire arrogante, revelando índole belicosa. E onde se encontra Esther? É a minha prometida, desapareceu para sempre. Raptaram-lhe os miseráveis, a esconderam, após torturá-la e vilipendiá-la em nossa presença. Se acumula interrogação aflita, magoada, atestando inquietação dolorosa. Meu jovem assistente, no entanto, retorque convincente, sereno. De fonte autorizada, eu vos informo que se acha bem próximo o momento em que há vez de revê-la, para nunca mais vos apartardes dela. Todavia depende de vós obter tão grandiosa felicidade. Rogo-te, Rabino, atender o chamamento de Esther, indo visitá-la onde te espera, e ao meu convite para travar conhecimento com o Rabone, que me protege e que igualmente a ti estará pronto a amparar. O velho israelita, com um ricto de enfado, um estremecimento singular, qual odiosa vibração inédita para o meu delicado assistente, que jamais odiara alguém, redargue. Para dizer-te a verdade, jovem Patrício, fora perseguido sim, porém hoje já não sou. No momento revido, ofensa outrora suportada. Tu sabes, pois que és um dos nossos, que por muito que eu me dedique a requintar a vingança, não chegarei a ofendê-los ou fazê-los sofrer, tanto quanto eles a nós outros o têm feito. É judeu, meu jovem andaluz, e não ignoras o que na Espanha e Portugal o Santo Ofício há realizado contra nós. Quer dizer então, Rabino, que esses de quem hoje te vingas, isto é, Leonel e família, pertenceram ao Santo Ofício ou à Inquisição em Portugal, e que o drama que nesse cenário entrevejo tem origem, nesse tempo remoto? A entidade obsessora volta-se agitada por significativa surpresa. Remoto? Não, foi ontem mesmo, pois ainda não estamos com o reinado de El Rei. Dom João III, que rei de Portugal 1502 a 1557, foi o 15º cognominado o Piedoso ou Pio, pela sua devoção religiosa. Permitira a introdução da Inquisição em Portugal em 1536, obrigando a Fígua, fugindo muitos mercadores judeus e cristãos novos. Então ele vai trazer que ainda estava ferido e também os seus filhos.
mostrando que ele se demorava em algo que havia acontecido lá atrás, na vibração e urdidura vingativa. Arde-me horrivelmente a queimadura, magoa-me, sangra-me o dedo, de onde me arranco a unha, sofro muito. Também meus pobres e queridos filhos, que eram jovens gentis honestos, que nenhuma ofensa dirigira aquela malta, mas os quais agora vejo reduzidos a esse estado, foi ontem mesmo. Às vezes parece-me que esse tempo está muito distante, que tudo aquilo aconteceu há séculos. Mas tal impressão de longevidade se dá porque tem estado encarcerado muitas vezes. E nas sombras de uma masmorra, o tempo se afigura mais longo. Sinto-me cansado, muito fatigado. Vingo-me, pois, no momento, dos meus algozes de outrora, ou de ontem, nem sei ao certo, desses que aí estão. São esses depravados miseráveis, a chorar hipocritamente, clamando por Deus, a quem nunca honraram e em quem não creem, como se fossem dignos de pronunciar tal nome. O que quer é despedaçá-los. O moreno de olho grande e melancólico, como de todo hipócrita, quando planeja o mal ali está. Ainda é o mesmo de outro tempo. Foi quem se lembrara de nos dilacerar a carne, abrindo-nos essas feridas. Conheci-o sob o nome de Fausto Mirandela. Parece que agora usa outro nome, para melhor se poder ocultar, como faz todo covarde da sua espécie. Qualquer dia desses, pretendo trucidá-lo. Então ele vai dizer que deseja vê-lo despedaçado, sentindo por todo o corpo a ardência torturante que ele e seus filhos sentiram, quando foram arrancados seus respectivos pedaços com tenazes em brasa, usada pelos carrascos da Casa da Inquisição. Edifício sede do terrível tribunal em Lisboa, onde as maiores crueldades eram praticadas nas pessoas dos condenados pelo mesmo tribunal. Há dias atiramo-lo diante de um monstro de fogo e ferro, cujo roncar nos apavora. Monstro que deita fogo, fumo e estrídulo doloroso, alarmante. Trem de ferro. Um indivíduo que desencarnasse no século XVI e cujo espírito se mantivesse em atraso, imerso na obscuridade da própria treva mental, poderia com efeito desconhecê-lo, descrevendo no século XX, segundo a insância da cultura do século em que vivera. No Apocalipse, São João o Espírito, vendo o panorama da atualidade, que 2000 anos separavam da época em que se dera a visão, descreve os atuais aviões como grandes gafanhotos de ferro com caras de homem, fazendo um ensurdecedor barulho. Será, pois, a mesma situação. Se o apanhasse, esse monstro despedaçaria em suas garras, pois que as suas possuem inúmeras, terríveis, grandes, destruidoras. Salvaram-no, porém. Sei que já não sou propriamente homem, mas apenas um simulacro de tal, a despeito de me sentir tão vivo, tão humano como dantes, assim como meus filhos. Sei que eles, meus algozes, o são disfarçados, embora em armaduras outras. Eles sempre se disfarçaram assim. Em outros tempos vestiam-se de ampla túnica negra, com capuz, máscara, para não ser reconhecido pela vítima. Também temendo represália. Os inquisidores vestiam-se com efeito ao presidir os tormentos condenados, com hábitos negros longos, usavam capuz em feitio de cone, que enfiavam pela cabeça até o pescoço, os quais tinham orifício para olho
nariz, boca, transformando-se assim em máscara impressionante. Era sinistro o aspecto que então apresentavam. Muitos espíritos endurecidos, de preferência obsessores muito odiosos, tomam esse aspecto, o que os torna verdadeiramente hediondos. Se o apanhasse, esse monstro o despedaçaria em suas garras, pois que a possui inúmeras. Não importa, são os mesmos de ainda ontem e por isso vingo-me, pois esse litígio desencadeou-se desde nossa arbitrária prisão em Lisboa. A lei me dá direito do ricochete. Diz a Mister que venha cá antes ver-nos. Sentimos inconsoláveis saudades dela, preocupações mortificantes a seu respeito nos desorienta. Procuramos-la por toda parte onde nos pareceu possível encontrá-la. Então ele vai trazer aqui essa questão das lembranças inquisitórias, do suplício a eles infligido e que se demorava na região em que eles estavam devido às tramas vinditosas. Porque o indivíduo que está com um desejo de vingança, ele se demora naquilo e não vê o tempo passar. E fica fazendo o recaldo daquela situação, aprimorando técnica para engendrar o sofrimento em outrem, o suplício, a tortura, e não consegue um aplacamento da sede. O indivíduo, sob essa vibração, ele pode levar outrem a uma situação calamitosa de dor, de martírio, mas ele não se sente satisfeito e continua fazendo a engendração maléfica. Por que nos abandonou assim? Ou tem na presa? Os miseráveis desonraram-na, encarceraram-na. Sim, desonraram-na e que venha ver-nos. Diz-lhe que está vingada. Frei Hildebrando foi por nós trucidado. Então ele vai explicar acerca do que Esther havia sofrido nesse período da Inquisição, junto com eles, e que eles já haviam tido atitudes de desforra, pedindo que chegasse até ela essa informação. Foi ele o seu maior algoz? Se és andaluz, deves conhecê-lo. Todos o conhecem na Espanha, trata-se de história dolorosa. Não poderia abandonar esse posto para ir vê-la. Vigio os miseráveis inquisidores. Acho-me em véspera de colher mais 2 em minha rede, para tirá-los ao báratro dos réprobos. Mergulho-me nele por algumas vezes, para buscar inspiração para o meu ódio e minhas vinganças. É horrível. Hei visto por aí todos os baixos níveis da sordidez humana, de depressão, sofrimento, mas nada se me afigurara mais sórdido do que a abjeção do suicida. E nem te poderei explicar porque me faltaria palavra. O esgar que ele apresenta na convulsão traumática, sua revolta, sua blasfêmia de demônio enlouquecido, sua confusão pavorosa, eternamente envolvido em ânsia e sombra pesadelal, sua alucinação diabólica, seu furor, raiva, são inconcebíveis para um raciocínio normal. E todo o monstruoso cortejo de seus males agrada-me para aplicar nos meus algozes e dos meus filhos da minha Esther, torná-los a todos suicidas. Eis meu supremo anelo. Alegria para o meu coração que se rebelara para sempre. 2 deles atirara, Frei Hildebrando e o miserável João José, que agora anda disfarçado em mulher.
Assim fazem os traidores covardes, disfarçam-se em sexo diferente, pretendendo não serem jamais reconhecidos. Por engano, nada há que os encubra à nossa vista. A João José reconhecemos particularmente pelo coxar da perna esquerda, que agora não pôde ocultar. A um dera a arma com que despedaçar a cabeça, Frei Hildebrando. Confesso-te, andaluz, que ajudei a acionar a molazinha mágica. Mas ao outro, traidor João José, a quem aqui chama Alcina, a esse ofereci um tóxico violento, de veneno, morte que se dá aos traidores, como se fazia nos tempos de sua santidade, Alexandre VI. Rodrigo Borgia, pai de César e de Francisco Borgia, e da célebre Lucrécia, papa sob o nome de Alexandre VI. Mas Hildebrando agora percebe-me e se horroriza. Esconde-se debaixo da cama, tal como eu e meus filhos, quando os belenguinhos do Santo Ofício nos invadiram a casa. Mete-se adentro de armário, da arca, por trás da porta, sem coragem para enfrentar-nos como outrora. É um covarde, afianço-te. Vou levá-la ao Báratro, onde estão seus iguais. Estou decepcionado, não compreendo. Por que não foram os dois para o Báratro ainda? Frei Hildebrando está uma sombra do que fora o cruel inquisidor. No entanto, não era só isso que eu desejara para ele. E João José desmaia e se encontra em agonia desde que sorver o tóxico de Alexandre VI, que lhe oferecera aquela água tofana que estou ouvindo chamar aqui arsênico. Estou desesperado por não terem ido para o Báratro. Hei de arrastá-los até lá. Me ausentando daqui, algo desagradável sucederá. Inexperientes meus filhos, sem mim não saberiam agir. Dize-me, Esther, que venha cá. Então ele vai relatando a situação tanto de Leonel quanto da filha, que tem uma alteração orgânica, que já nasceu com essas injunções, Alcina, e que perpetraram os crimes inquisitórios no pregresso contra esses indivíduos. Então ele vai trazer que na situação do Frei Hildebrando, sombria, com o que ele gostaria de estar impedindo a ele, por ter sido um cruel inquisidor de outrora, e de Alcina, que fora João José e que absorvera o tóxico. Exausto cala, como sucumbido por ansiedade depressora, Roberto, que ouvia em muito prudente silêncio, chamasse a serenidade possível no caso para responder com inteligência. Creio muito justa a sua ponderação, Rabino, concordo que a lei de Moisés prescreve com efeito retribuir a ofensa contra nós praticada por nosso inimigo. Muito a teu pesar, porém, te declaro que Esther não deseja medir-se com estes réprobos. Esqueceu-os completamente porque é feliz. Ou seja, ela conseguiu perdoar e com isso ela se desalgemou e ascendeu para um páramo acima daquela situação. Não está prisioneira, nada sofre, todavia não virá. Se queres vê-la, falar-lhe, terás de buscá-la, onde se encontra. Aproveitarás a ensancha para te entenderes com o Rabone que vem falando, do qual ela é discípulo. Tu mais e mais me aguças a preocupar sua curiosidade? Diz, mas estou indeciso. Respondendo aquilo que Roberto trouxe. Esse teu Rabone me reprochará pelos feitos que venho realizando contra os meus algozes? Muitos outros o têm feito.
mandando-me perdoar, pois dizem que, com efeito, lei e profeta ensinam amor ao outro. Mas que têm eles com meus assuntos particulares? Aos semelhantes concordo, mas a inimigos? O inimigo não é um semelhante. Não poderei amar Frei Hildebrando, João José, Fausto e Cosme de Mirandela, nem a Condessa Maria de Faro. Quem é o Rabboni? Sem desejar valer-se de uma inverdade, mesmo quando ela poderia passar como beneficente, mas também não podendo expor verdade em toda clareza, revela a pessoa de Jesus Cristo, que era a quem se referia, respondendo com segurança, o assistente. É um dos nossos, como tu, seus filhos, eu, igualmente perseguido, vilipendiado, supliciado pela casta sacerdotal. Ele não te deteria na ação que preferes praticar, pois concede-nos liberdade de ação. Deseja, assim, que renunciemos ao mal, por amor à virtude. Mas quer que o façamos por nossa livre, espontânea vontade, sem qualquer coação. Vem sem temor, a fim de que nenhuma normalidade advenha, contrariando-te, deixaremos aqui alguns amigos, uns milicianos árabes, de ronda essa casa. São seus amigos, desejam ser úteis a ti e aos seus filhos. O chefe dos ofensores aquece, talvez premido por uma vontade superior interessada, conceder-lhe sede premenda de princípio, certamente vencido pelo desejo de rever Esther, sua sobrinha, igualmente supliciada, morta pelo tribunal inquisitório, a qual, no entanto, jamais pudera reencontrar desde 4 séculos, vez que ela soubera desde muito acolher-se, sob a inspiração do bem, do amor, perdoando aqueles que a haviam torturado no pregresso e afinando-se, portanto, à luz. Então, vai trazer essa resposta que ela dá à situação que vivera e que o benfeitor, na intenção de demovê-los daqueles propósitos desforrativos, fala dela como uma maneira de trazer a atenção dos seus parentes para uma outra situação, um outro estado de coisa. E nesse sentido que mostra, consoante Joana trazia no Jesus do Evangelho à luz da psicologia profunda, que a nossa atitude é que vai trazer o diferencial diante da realidade. Então, 2 pessoas vivendo uma mesma situação estão de posse do livre-arbítrio e assim poderão ter atitudes opostas, mesmo experimentando um acontecimento parecido. Por isso que vai ser colocado sobre a responsabilidade que Jesus coloca na nossa mão da maneira como agimos em meio a que nos acontece, que é o diferencial. Como usamos o que somos, onde estamos, o que temos como empréstimo, nossos dons, habilidades, a abordagem com a nossa fraqueza, nossa imperfeição, para lograrmos produzir pipocos positivos. Por esse motivo que ele vai trazendo ao longo do livro essa trama e da tentativa que aconteceu de ir demovendo aquele grupo da obsessão insidiosa que realizava. Inclusive, aproximando-se do algoz de ontem,
e soprando-lhe o suicídio, meios de realizar, fazendo a movimentação de uma arma para que o indivíduo sucumbisse sob aquele tiro alval. E isso vai nos remontar à nossa prática moral, que, enquanto viajores terrícolas, trazemos também obsessores, que foram nossas vítimas no pregresso, que nos insufla ideias malsãs, pensamento sórdido, pessimismo, depressão. E a nossa resposta, enquanto a sustentação de uma vibração que, a exemplo de Jesus, nos permita o equilíbrio e a elevação moral. É nesse sentido que o indivíduo, se ele está experimentando uma tendência para uma dada direção, ele, mesmo sentindo que existe uma insuflação de ideia, ele ainda é livre e tem a sua responsabilidade para agir diante daquilo. Vão acontecer atenuantes e agravantes da nossa conduta, mas a responsabilidade ainda competirá a nós, daquilo que optamos, escolhemos. Mesmo que estejamos sob uma legião de espíritos inferiores a nos insuflar e nos idear situações sinistras. O espírito, ele continua tendo a liberdade de movimentar os próprios recursos na direção que deseja. Por isso que Jesus vai dizer que existe um caminho que nós podemos escolher enquanto é dia, e que fazer esse segmento implica o que eu tiver veredicteado para mim. Em sendo assim, não há uma fatalidade ou uma destinação pré-fixada antes da encarnação na Terra, mas há datas marcadas por encontro com uma dada expiação, com uma dada prova. E que do momento que eu faço esse cultivo do desinteresse, da humildade, do devotamento ao bem, eu vou conseguindo romper egocentrismo, exibicionismo, exterioridade, e fazendo a substituição disso por uma cordialidade desinteressada, para deter-me em labor a benefício de outrem. E isso significa que o indivíduo que esteja se sentindo incapaz de lidar com frustração, em que violência e morte se torna trivial, ele está numa fragmentação da personalidade, vivendo de um lado o estresse psicológico, fruto de uma era ansiosa, e de outro o entorpecimento psíquico, fruto da indiferença, num receio de ser consumido, esmagado pela massa crescente ou pela desesperação avassaladora. E isso vai significar que nós, perante essa situação que nos tratora e que parece não ter saída nesse feedback labiríntico, permaneceremos com a condição de
pelo autoconhecimento, pela espiritualidade e pela utilidade, fazermos uma abordagem conosco mesmo que nos dê condição para divisarmos o que devamos fazer. É por esse motivo que o indivíduo, quando percebe que está numa teia armada para o capturar, que tem a ver com a sua fragilidade, com a sua sombra, que é ciládico, porque as armadilhas que nos encontram, elas vêm da nossa fraqueza, daquilo em nós que ainda não foi olhado, digerido, palatabilizado, analisado. E nesse sentido que é uma situação que nos coloca com uma possibilidade de aprender e ensinar a caridade em todos os temas da nossa necessidade, fazendo dela o pão espiritual da vida, que vai começar com esse auto-olhar. O homem, quanto mais preencher o espaço mental com a ideia do bem, mediante estudo, ação ou reflexão, mais aumentará sua capacidade, conquistando mais amplo recurso para o progresso. Então, esses três aspectos, o estudo, a ação, reflexão. Ao mesmo tempo que o erro nos ensina o caminho do acerto, então o indivíduo ele tem essa coragem moral para, mesmo fracassando, divisar o acerto e persegui-lo. O fracasso nos mostra o caminho da segurança. Por esse motivo que, se não desperdiçamos os minutos, teremos sempre as horas de que necessitarmos para desempenhar todos os nossos deveres, que vai nos remeter à disciplina, que funcionará com fatores decisivos, onde acolhemos a nossa condição humana e, a partir disso, construímos fontes de crescimento. Só cresce quem é humilde. Por esse motivo que vai ser trago para nós nessa reflexão sobre o tempo que o indivíduo pode permanecer no astral, relembrando dores. Então, esse relato nos recorda que esse grupo que houveram sido, no pregresso, em torno de 400 anos atrás, supliciados pela Inquisição, eles ainda estavam nessa vibração, se sentindo presos, com unha arrancada, com a carne queimada, como se estivessem naquela situação e vivendo aquela supliciação, sem ter o logro de romper isso e dar prosseguimento à sua trajetória evolutiva. Porque vira esse monodeísmo, essa ideia fixa, em que o indivíduo, ele congela o pensamento naquele acontecimento e não consegue aerar com elementos novos, refrigerantes, anestesiantes, que o permita olhar além daquilo que ele viveu. E por isso que o ódio, o rancor é tão perigoso, porque ele anestesia, ele congela o indivíduo naquela situação, enquanto uma desconexão da realidade. Ao passo que o perdão nos permite essa refrigerância espiritual, esse anestesiamento,
para que sejamos recambiados para uma outra realidade, que vai nos tratar, nos permitir dar prosseguimento à nossa trajetória evolutiva. Por isso que é uma situação que, como no livro Libertação, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mostra a correlação de um indivíduo que estava em torno de 1000 anos no astral inferior, fazendo essa rememoração, revivendo experiências dolorosas que tinham acontecido no seu pregresso e que ele não lograva desconectar pela compaixão, pelo perdão, pela bondade, porque existia um cultivo de perversidade, de endurecimento, de crueldade. E Kardec vai trazer no Livro dos Espíritos que o indivíduo que escolhe pelo caminho do mal em algum momento da sua trajetória, para ele a eternidade é mais longa, porque do momento que alguém esteja numa região inferior ou encarnado e se persiste em ação malévola, o tempo ele é mais moroso e o sofrimento se estende pelas consequências legítimas daquilo. Por outro lado, o espírito superior, ele já não está no espaço e no tempo. E por isso que 100 anos para ele é um instante, porque ele já não está submetido a essa congramatura e paira acima dessa limitação, dessa contingência. Por outro lado, o espírito que se demora na maldade, ele faz um congelamento de um tempo que, mesmo passando, é intenso em dor, em expiação, baixa, crúcia, e que se demora nesse monodeísmo, e por isso o indivíduo ele vai passar por dores acerbas para que seja possível advir o seu despertamento. Então a gente tem espíritos que desde o momento que foram criados tiveram o uso do seu livre-arbítrio para o bem. Como Jesus, que não chegou a desviar sua rota. Do momento que ele sai do sopro de Deus, inabordável, ele faz uma sequência de escolhas pelo bem, num carreira evolutivo tal, que o alça a uma envergadura crística. Os orbes pelos quais ele passou já não existem mais, viraram poeira estelar. Mas existe aqueles espíritos que fazem uma escolha pelo mal e que terão que reparar, via expiação, do arrependimento, do resgate, da cura. Por esse motivo que vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no recorte do homem de bem, que o homem possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, fará o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, tomará a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrificará seu interesse à justiça.